Ainda para falar sobre esse cessar-fogo entre a Índia e também o Paquistão, a gente tem a companhia que está aparecendo já na sua tela, né, aqui no meu canto direito, o professor Vinícius Vieira, que é professor de Relações Internacionais da FGV e também da FAAP. Agradeço demais a sua presença conosco aqui na CNN Brasil, professor. Desejo a você um bom domingo. Queria entender um pouquinho da sua análise a respeito desse cessar-fogo, uma vez que a gente estava acompanhando uma escalada de violência ali na região e, pelo menos por enquanto, parece que esse cessar-fogo está sendo mantido e é isso que a gente espera, né? Bom dia mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, bom dia a todos, bom dia, Renan. Então, o que nós temos aqui entre Índia e Paquistão é a retomada, infelizmente, aí na quarta-feira, de um conflito histórico, de um conflito ali que pode ser atribuído à maneira como esses países foram criados depois do fim do Império Britânico no sul da Ásia, né? Essa divisão nunca ficou bem definida ali na parte mais ao norte, que é a Caxemira, que também é importante dizer, é uma região ali que também é parcialmente contestada pela China. Partes desses territórios também são contestados pela China. A China, é importante dizer, não está envolvida nesse conflito. Mas o cessar-fogo ele veio numa boa hora por conta de ambos os lados terem armas nucleares. Então, além das crises de Israel, Palestina e, claro, Rússia e Ucrânia, o mundo dificilmente pode enfrentar mais uma crise dessas suas proporções e ainda mais envolvendo países que, reitero, têm armas nucleares. E o fato de os Estados Unidos terem mediado esse acordo sugere que ainda os Estados Unidos são muito fortes, né? Talvez fosse desnecessário dizer, mas muito isso aí vem um declínio americano que de fato existe, mas quando o assunto é mediar conflitos regionais, ainda mais entre duas potências nucleares, que é importante também dizer, não são reconhecidas pelo Tratado de Não Proliferação Nuclear, eles desenvolveram programas nucleares à margem desse tratado, diferentemente das outras potências nucleares que são membros do Conselho de Segurança da ONU, ou seja, Rússia, Estados Unidos, Reino Unido, França e China. Então, nós temos aí ainda os Estados Unidos sendo capazes de sozinhos, claro que houve respaldo de outros atores, mas não tenho dúvidas, o papel do presidente Trump foi determinante para que as partes aí interrompessem essa escalada que nos poderia levar a mais um conflito de escala, se não global, com escala regional, mas com repercussões globais. Professor, qual é o risco de fato que a gente vivenciou nos últimos dias nesse avanço das hostilidades, dos ataques que estavam acontecendo ali na região e, sobretudo, se esse cessar-fogo não tivesse sido intermediado para os próximos dias, se essa escalada aumentasse ainda mais? Um risco gigantesco. Como você bem mencionou, a gente está falando de duas nações que, sabidamente, são nações que utilizam ou têm a estrutura, né, de ogivas nucleares, são potências nucleares mesmo, e uma guerra entre essas duas nações seria realmente algo catastrófico. Exato, Renan. O que nós temos aqui também é mais do que talvez um conflito nuclear imediato, não que isso não estivesse aí no radar, pelo contrário, é justamente como você bem colocou, a existência de armas nucleares de ambos os lados que torna esse conflito mais perigoso. É o fato de que havia ali mobilizações de ambos os lados da fronteira para um eventual confronto militar por terra. Já havia ali relatos, né, tanto Índia quanto Paquistão, se posicionando nesse sentido. Mas também é importante aqui trazer a perspectiva econômica. A Índia e o Paquistão ficam ali numa região que hoje, por exemplo, tem muito trânsito de aviões civis. E esses aviões, por exemplo, tiveram de ser desviados por conta do conflito, né? Por conta ali do perigo de mísseis serem disparados e, claro, ali da iminência de haver uma confrontação direta entre essas potências. Então, também é importante dizer, o lado econômico, hoje a Índia é um país que cresce muito, cresce mais do que a própria China, então isso também ajuda ali a mitigar, ou a haver uma busca por parte da comunidade internacional, notadamente os Estados Unidos, reitero, para que houvesse, se não por hora uma solução definitiva, eles vêm aí se confrontando há pelo menos quase pouco mais de 75 anos, desde que houve a independência de ambos os países do Reino Unido lá em 47, nós temos pelo menos um confronto por hora congelado. E não me parece que é interessante para nenhum dos lados voltar
a uma escalada, porque eles sabem dos próprios perigos e que isso representaria em termos de confronto, seja nuclear, um cenário pior de todos, mas já o confronto em termos de tropas militares, uma eventual invasão ali no território, um confronto no próprio território que é disputado entre essas duas potências regionais, Índia e Paquistão, seria muito negativo, não só em termos de perdas, claro, de vidas, de soldados e ameaças, como já houve aí nesses ataques à população civil, mas também haveria ali toda uma questão econômica, né? Direcionar gastos militares, aumentar gastos militares no atual contexto é muito ruim mesmo para países com grande capacidade militar, como a Índia, que figura aí entre os 5 maiores gastos do mundo, com um exército de mais de 5 milhões de pessoas. Tem muita gente que está com a gente aqui na programação da CNN, né, que deve se perguntar, mas esse é um conflito antigo entre Índia e Paquistão, Paquistão e Índia, de onde surgiu essa possível guerra, ou é algo atual? O porquê que ambas as nações estão brigando, estão aumentando as hostilidades entre si, né? O que está acontecendo? Eu queria que o senhor trouxesse para a gente de uma forma bastante didática, o motivo dessa confusão, desses conflitos, que para muitas pessoas talvez nem soubessem, né, que existia alguma hostilidade entre as nações e que agora está acompanhando aqui na CNN. De fato, Renan, nós temos aqui, como eu falei lá na primeira resposta, um conflito histórico, né? Sim. Como aqui, da maneira mais simples possível, explicar isso para uma audiência que não está familiarizada? A Índia e o Paquistão, geograficamente, estão muito distantes, né, de nós, lá o sul da Ásia. Até temos parcerias diplomáticas com a Índia, mas em termos de comércio, por exemplo, ainda são mercados pouco significantes e o próprio Brasil não se envolve tão diretamente assim em questões militares, até por estar numa zona relativamente pacificada, onde, por exemplo, não tem conflitos de fronteira, como tem lá entre Índia e Paquistão. Eles eram parte ali, isso muito antes da colonização britânica, que ganhou força no século XIX, mas que teve origem no século XVIII, eles eram partes ali da mesma civilização, né? A civilização ali do sul da Ásia, mas com grupos religiosos diversos, notadamente até hoje sobressai a divisão entre islâmicos, de um lado, predominantes no Paquistão, e hindus, do lado da Índia. Então, quando houve ali a independência desses territórios ali do Império Britânico, ficou acordado que haveria uma nação com maioria islâmica, no caso, o Paquistão, e uma nação com maioria hindu, no caso, a Índia. Só que especificamente aquela parte ali ao norte, né, quem ver aí o mapa vai ver que a Caxemira fica ali bem no norte, ali perto do Tibete, perto ali da fronteira com a China, nós temos ali uma área que não foi bem demarcada, houve contestação sobre quem deveria ficar com essa área. Então tem uma área que é controlada pela Índia e outra que é controlada pelo Paquistão. Tá bom, pode deixar. À medida em que esses países avançaram ali na sua vida pós-independência, os conflitos aumentaram a ponto de haver ali um desenvolvimento de armas nucleares nos anos 70, de tecnologia nuclear, nos anos 70 de ambos os lados. E a partir dali eles ficaram mais comedidos, porque sabem que justamente confrontos desse tipo pode levar a uma escalada nuclear. Então, enquanto não houver uma resolução sobre quem deve ficar com a Caxemira como um todo, ou com quais partes da Caxemira devem ficar de cada lado, nós teremos, infelizmente, sempre o risco de conflitos como esse que nós testemunhamos. Então, a solução, em última instância, passa pela demarcação das fronteiras, o que não é algo fácil porque ambos os países reivindicam o mesmo território. Então, uma situação muito diferente, por exemplo, da que nós temos aqui na América do Sul, em que, por exemplo, as fronteiras estão bem definidas e não há contestações. Ou seja, temos aqui um legado aí da maneira como a independência desses territórios foi feita lá no fim dos anos 40. E quando a gente percebe os outros conflitos que ainda existem e perduram aqui, né, no nosso planeta, quando a gente fala de guerra entre Ucrânia e Rússia, quando a gente fala desse conflito que parece também não ter fim, né, Hamas, Israel, tudo isso envolve áreas que precisam ser demarcadas, áreas independentes de quem pertence, de quem não pertence, enfim, os conflitos eles envolvem territórios, né, professor? Aproveitando a sua presença aqui conosco, ajudando a entender um pouquinho de toda essa história entre Índia e Paquistão, a gente sabe muito bem que uma guerra
que estava na iminência, né, antes desse anúncio do cessar-fogo, ela envolve também articulações geopolíticas. Como você mesmo mencionou, a gente está falando de aliados de Índia, aliados de Paquistão. Qual seria o impacto global se de fato a gente não tivesse esse anúncio do cessar-fogo e que aparentemente está sendo cumprido? Que impacto global isso teria em negociações, em comércio, em todos os aliados que envolvem esses países e, claro, possivelmente até atingindo a gente aqui no Brasil? Bem, o que nós teríamos? Como houve no caso da Índia, perdão, da Ucrânia e da Rússia, né? E do caso Israel-Palestina. Tem ali um desânimo com a economia global, né? Esse é o primeiro impacto. Então, não importa se você é vizinho ou não, se está a 10 mil quilômetros de distância ou não, como nós estamos aí muito distantes daquela parte do mundo, Tá todo bom, mundo beleza. sentiria um impacto. E o impacto desse tipo de cenário mais pessimista em virtude de guerras, um cenário de contaminação, vamos assim dizer, das perspectivas de crescimento da economia global em função de guerras desse tipo, afeta sobretudo mercados emergentes, como o Brasil. Então, a gente teria mais dificuldades econômicas que aquelas que nós estamos enfrentando aí em função desse cenário econômico adverso no mundo, já trazido pelas guerras aí tarifárias, né, principalmente a guerra tarifária iniciada pelos Estados Unidos. Então, esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, do ponto de vista da economia do comércio, acho que haveria aí no médio para o longo prazo, um conflito prolongado, uma espécie de mais incentivos para o protecionismo. Porque a Índia se notabiliza por ser justamente um mercado que exporta, sobretudo, serviços para o mundo, né? Toda aquela história, né, de os indianos serem bons ali em falar inglês, bons em tecnologia, né? Na verdade, ali uma pequena elite do país que vende esse tipo de serviço, tipo os call centers, por exemplo, né? As assistências remotas na área de informática, em áreas financeiras, por exemplo. Então, também haveria um impacto nesse setor. E, por fim, a própria economia da Ásia, hoje já bastante regionalizada, ou seja, a Ásia troca ali muitos bens entre si, muitos serviços. Seria amplamente comprometida, né? Ou seja, a China, principalmente, além de ser vizinha e de ter, reitero, parte ali da Caxemira sob o seu domínio, embora essa parte não esteja em disputa nesse conflito especificamente, a China fica ali justamente ao norte de Índia e Paquistão, nós teríamos a China também com mais dificuldades econômicas, trazendo mais pessimismo para a economia mundial. Porque hoje a China vende muito ali para os países asiáticos. E como eu até falei anteriormente, teve o caso aí de um espaço aéreo indiano e paquistanês. O paquistanês foi totalmente fechado, o indiano foi parcialmente fechado ali. Então, restrições às viagens de negócios, restrições aí às trocas ali, que são fundamentais para uma economia dinâmica. Então, nós teríamos esses três grandes efeitos, mas para o globo como um todo é importante dizer, qualquer conflito regional envolvendo países aí grandes, né, não em território, mas com importância geopolítica, importância política, importância econômica, como é a Índia, já aí figura, dependendo dos cálculos, entre as 5 maiores economias do mundo, traz um impacto muito negativo na perspectiva de novos investimentos, o que tende a ser muito ruim para um país como o Brasil, ainda que, reitero, obviamente não temos nada a ver com esse conflito. A gente conversou com o professor Vinícius Vieira, que é professor de Relações Internacionais da FGV e também da FAAP. Professor, obrigado, viu, por estar conosco aqui na CNN Brasil, nos trazendo aí o seu olhar e todo esse conhecimento nesse conflito que a gente torce, né, para que continue com esse cessar-fogo e que não escale mais tamanha violência. Obrigado, bom domingo.